Quando falamos em trauma, geralmente pensamos em uma experiência psicológica ou emocional. Mas o trauma é, antes de tudo, uma experiência neurobiológica, ou seja, é o nosso sistema nervoso reagindo a uma situação percebida como inesperada e potencialmente perigosa. E para entender como é que isso funciona, é preciso entender uma parte importante do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo. Meu nome é Paula Moura, eu sou psicóloga e você está na série Fundamentos da Teoria Polivagal. O sistema nervoso autônomo ele faz parte do sistema nervoso periférico. E como o nome sugere, ele não obedece comandos da consciência. Então ele regula atividades como batimentos cardíacos, a respiração, a sudorese, a dilatação das pupilas, que são atividades que mudam muito rapidamente, dependendo da circunstância. E esse sistema ele é dividido em dois ramos, que é o ramo simpático e o ramo parasimpático. O sistema simpático ele funciona como o acelerador do carro. Então, quando ele é ativado, o corpo entra em estado de prontidão, em estado de alerta. Então, algumas funções começam a se alterar. A gente vai sentindo ali a respiração mais rápida, os batimentos cardíacos vão ficando mais fortes, o corpo ele vai se tensionar, tem ali uma tensão muscular acontecendo e o corpo vai ficar em estado de prontidão. Então, isso muitas vezes é sentido como a própria ansiedade fisiológica acontecendo. Mas, na verdade, é a ativação de um sistema de defesa do organismo muito antigo. Então, enquanto o sistema simpático funciona como o acelerador, o sistema parasimpático funciona como o freio do carro. E aqui eu vou falar especificamente do parasimpático dorsal, que é aquele que a gente percebe que é ativado com mais frequência em pessoas que têm um quadro de estresse traumático crônico. Então, o sistema parasimpático vai ativar uma espécie de paralisação, de desligamento, de colapso. E isso se observa na prática através de uma baixa de pressão arterial, uma diminuição da atividade metabólica e uma dissociação psicológica. Então, são sintomas que indicam a ativação de uma estratégia de sobrevivência extrema. Então, os estressores traumáticos, eles são experiências não elegíveis, ou seja, nós não escolhemos vivê-las. São da ordem do imponderável, do inesperado, acontecem muito rápido e o nosso corpo precisa reagir muito rapidamente. Ele precisa ali acionar mecanismos que são anteriores à consciência. Então, quando é o sistema simpático que entra em ação, os estímulos do ambiente vão sendo rapidamente convertidos em impulsos elétricos. E ao mesmo tempo em que o córtex cerebral faz a interpretação da situação, as glândulas suprarrenais vão liberando adrenalina diretamente no sangue. Então a adrenalina vai preparar o corpo para uma resposta vigorosa de luta e fuga. Então os batimentos cardíacos vão aumentar, a respiração vai ficar mais acelerada, a pressão arterial vai aumentar, e tudo isso produz um alto gasto metabólico. E aí é que entra a parte mais interessante da nossa aula. Porque o organismo, para compensar esse alto gasto metabólico, vai produzir uma fonte de energia. Ele vai injetar glicose no sangue. Só que quando as taxas de açúcar no sangue aumentam muito, podem vir outros adoecimentos. Um adoecimento no pâncreas ou até uma diabetes, por exemplo. Mas aí, minha gente, quando o estresse persiste, vai entrar a tropa de elite do organismo, que é o chamado eixo HPA, eixo hipotalâmico pituitário adrenal, que é uma resposta endócrina, ou seja, vai ser liberado um hormônio muito importante da resposta ao estresse, chamado cortisol, que vai diretamente para a corrente sanguínea. Então, o cortisol ele vai ajudar o organismo a manter uma resposta ao estresse por mais tempo. Ele vai mobilizar o organismo para uma resposta vigorosa. Mas o nosso organismo ele não foi projetado para sustentar essa resposta ao estresse por muito tempo. Então,
em breve, esses níveis elevados de cortisol vão trazer efeitos colaterais. Porque o cortisol ele possui um efeito anti-inflamatório importante, que no curto prazo pode ser adaptativo, mas no longo prazo pode diminuir as defesas naturais do organismo, gerando ali uma fragilização, uma baixa imunidade e, em última instância, favorecendo até o surgimento de doenças autoimunes, que é quando o organismo começa a atacar a si mesmo. Hoje existe um campo crescente da pesquisa científica que comprova que boa parte dos adoecimentos mentais, dos transtornos mentais, tem importantes componentes inflamatórios. Ou seja, os processos inflamatórios ligados ao estresse crônico podem produzir sofrimentos dos mais diversos tipos. E é por isso que hoje pensar no estresse traumático não é só uma questão teórica, mas uma questão fundamental para se pensar a saúde mental e para se pensar o adoecimento psicossomático.